O Ministério da Saúde muda protocolo e libera cloroquina para tratar pacientes com sintomas leves da Covid-19. Ator Mário Frias deve assumir a Secretaria Especial da Cultura no lugar de Regina Duarte. Enem é adiado pelo governo. Vai ser aplicado até 60 dias depois da data inicial prevista, em novembro. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado. Fique comigo. Olá, boa noite. O Ministério da Saúde alterou o protocolo sobre o uso da cloroquina para o tratamento da Covid-19. A partir de agora, então, o medicamento poderá ser usado logo no início dos sintomas. O Ministério da Saúde alterou o protocolo sobre o uso do medicamento, que antes era específico a pacientes infectados pelo coronavírus que estivessem internados em estado grave. Com a alteração do protocolo, a cloroquina poderá ser usada no tratamento precoce da Covid-19, mesmo sem estudos que comprovem que o medicamento é capaz de combater o vírus, conforme as orientações do Ministério da Saúde. Por não ter como comprovar os efeitos benéficos dessa medicação, é necessária prescrição médica e autorização do paciente. No termo de ciência e consentimento, que deverá ser assinado pelos pacientes que aceitarem o tratamento com a cloroquina, estão os procedimentos, benefícios, riscos e alternativas. No documento, fica claro que a cloroquina é usada no tratamento da malária e de outras doenças como artrite reumatoide e lúpus, e que, apesar de haver análises de investigadores chineses e um estudo francês a respeito do medicamento, ainda assim não há, até o momento, estudos demonstrando melhora clínica dos pacientes com Covid-19 quando tratados com hidroxicloroquina. Sobre os riscos do medicamento, há efeitos colaterais, como a redução dos glóbulos brancos, disfunção do fígado, disfunção cardíaca, arritmia e alterações visuais por danos na retina. Há também, conforme o documento, a disfunção grave dos órgãos, o prolongamento da internação, a incapacidade temporária ou permanente e até mesmo o óbito do paciente. Durante a coletiva dessa quarta-feira, a pasta apresentou mais detalhes sobre a cloroquina e defendeu a ampliação de uso do medicamento. O que nós estamos fazendo é oferecer à população brasileira o direito de equidade, que deve ser uma garantia do SUS, ao uniformizar uma orientação para que a gente não tenha doses erradas sendo oferecidas aos brasileiros e que a gente não tenha a orientação dos cuidados que devem ser oferecidos à população para o uso desses medicamentos e os devidos esclarecimentos. O estado de São Paulo vai contratar 4.500 leitos de hospitais privados para atender infectados pela Covid-19. Também nessa quarta-feira foi registrada a 1000ª alta de pacientes graves recuperados da doença. A paciente curada de número 1000 deixou com festa o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que é o maior complexo hospitalar da América Latina. Nos próximos dias, a unidade vai contar com um total de 20 leitos de UTI cardiológica para pacientes com coronavírus. Quem tem problema de coração está no grupo de risco da doença. O governo também inaugurou o 4º hospital de campanha da capital paulista na comunidade de Heliópolis. E o governador João Dória anunciou a contratação de mais 4.500 leitos da rede privada para atender a demanda de novos infectados. Dória disse que, durante o primeiro dia do mega feriado, nenhuma rodovia foi bloqueada pelo Estado. A Polícia Militar tem atuado na fiscalização no chamado bloqueio sanitário. O governador disse ainda que, se a medida não atingir o nível de isolamento social necessário, ações mais rígidas podem ser tomadas. Se nós não tivermos solidariedade, os índices crescerem ainda mais e colocarmos em risco a vida das pessoas, seremos obrigados a adotar o lockdown. Vamos fazer um esforço nestes 6 dias, de hoje até a próxima segunda-feira, dia 25 de maio, aqui em São Paulo, na capital, na região metropolitana, no litoral e no interior de São Paulo, para evitar medidas mais duras e mais restritivas. Vamos ver então como é que estão as ações de combate à pandemia em outros estados do país. No Recife, 700 dos 1.054 leitos dos hospitais de campanha estão funcionando, segundo a Prefeitura. Faltam ainda respiradores pulmonares para ampliar o atendimento. A
Até o dia 11 de junho devem chegar 36 equipamentos solicitados por meio de um mandado de busca e apreensão. Nos 7 hospitais de campanha já foram atendidas 8.000 pessoas. Só nesta quarta, 761 pacientes receberam alta. No Ceará, o Ministério Público Estadual pediu informações ao governo sobre a desmontagem de um hospital de campanha que não foi usado. A denúncia começou a circular nas redes sociais. A Secretaria Estadual de Saúde explicou que a unidade foi montada ao lado de um hospital infantil por precaução, mas que a unidade foi suficiente para atender a demanda pediátrica. Disse ainda que a estrutura provisória será transferida para outro local. O Ministério Público quer saber sobre os valores gastos para a montagem e desmontagem da estrutura. O governo informou que vai encaminhar as informações nos próximos dias. Em Minas Gerais, a força-tarefa coordenada pela Polícia Militar para consertar respiradores entregou 187 equipamentos. Ao todo, 428 foram recolhidos em clínicas e hospitais públicos e particulares para manutenção. O serviço foi feito sem custos para as unidades de saúde do interior do estado. Indústrias e o Senai ajudaram com oficinas e funcionários. Um decreto da Prefeitura de Porto Alegre liberou o funcionamento de bares, restaurantes, shoppings, museus, bibliotecas e cultos religiosos. Os estabelecimentos devem atender com 50% da capacidade, além de tomar os cuidados de higiene e garantir a distância de 2 metros entre as pessoas. Mas também foi liberado o mercado público, por enquanto, com poucas lojas abertas. E o Senado aprovou nessa noite a inclusão das mortes pelo novo coronavírus na cobertura dos seguros de vida ou invalidez permanente. Essa decisão vale também para o atendimento pelos planos de saúde aos infectados. As operadoras de plano de saúde e seguro de vida ainda ficam proibidas de suspender ou cancelar qualquer contrato por falta de pagamento durante a vigência do decreto de calamidade pública, que vai até o dia 31 de dezembro, último dia do ano. Agora o texto segue para a Câmara e, se aprovado, precisa ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Vamos fazer aqui rapidamente um balanço, então, da Covid no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 116 mil pessoas estão recuperadas, 156 mil permanecem em acompanhamento e são mais de 18.800 mortes até agora. São Paulo ainda é o estado com mais casos registrados, seguido por Ceará, Rio de Janeiro, Amazonas e Pernambuco. O ator Mário Frias, que apresenta o programa A Melhor Viagem aqui na Rede TV, deve ser anunciado como novo secretário especial da Cultura. Ele já aceitou o convite, mas o presidente Jair Bolsonaro ainda não oficializou o nome dele. A atriz Regina Duarte deixou a secretaria pouco mais de 2 meses depois de tomar posse. O anúncio foi feito em vídeo publicado em redes sociais. Ao lado do presidente, Regina Duarte negou o desgaste com o governo. Ela disse que o motivo teria sido a saudade da família. A atriz vai continuar no governo à frente da Cinemateca, em São Paulo. E o governo decidiu adiar de 30 a 60 dias a realização do Enem. Segundo o Ministério da Educação, a decisão atende às demandas da sociedade e manifestações do Poder Legislativo em função do impacto da pandemia do coronavírus. Essa medida vale tanto para as provas impressas quanto para o exame digital, uma novidade desse ano. Uma enquete será feita agora com os inscritos para decidir o novo calendário. Apesar do adiamento, o prazo de inscrição no exame foi mantido e vai até 22 de maio, a próxima sexta-feira. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu desculpas depois de dizer o seguinte, abre aspas, ainda bem que a natureza criou um monstro chamado coronavírus, fecha aspas. Nas redes sociais, Lula disse que devia ter usado a palavra infelizmente e não ainda bem. O petista escreveu, usei uma frase totalmente infeliz. E a palavra desculpa foi feita para a gente usar com muita humildade. Se algum dos 200 milhões de brasileiros ficou ofendido, peço desculpas. Sei o sofrimento que causa a pandemia, a dor de ter os parentes enterrados sem poder acompanhar. A frase foi dita na última terça-feira durante uma análise da política econômica de privatizações defendida pelo atual governo. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos começam a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises.
O comentário gerou muita repercussão nas redes sociais. Em Guaxupé, Minas Gerais, um sequestro seguido de tentativa de roubo a uma agência bancária terminou com 2 mortes. Alexandre Vieira Rodrigues, de 39 anos, gerente do banco, foi feito refém dentro da própria casa com a família. Ele foi obrigado a ir até a agência e abrir o cofre. A polícia cercou o local, houve troca de tiros. Olha lá, o cara fugindo. Alexandre foi baleado na cabeça e não resistiu. Um dos criminosos também morreu. A polícia não informou se algum valor foi levado e segue na busca por mais suspeitos. No Rio de Janeiro, o piloto do helicóptero da Polícia Civil que transportou o adolescente João Pedro, morto durante uma operação, prestou depoimento. Ele explicou a logística do socorro ao menino e contou que o protocolo seguido foi usado outras vezes. 3 agentes e 2 testemunhas também foram ouvidos. João Pedro, de 14 anos, foi baleado dentro de casa. Ele foi levado para um heliporto na zona sul da capital. O corpo só foi localizado pela família no IML de Tribobó, na região metropolitana, depois de 17 horas. Hora de falar do Rede TV Plus. Veja aí como participar e ter a chance de ganhar prêmios. Você participa de maneira interativa dos programas e ainda concorre a um festival de prêmios. Tem smartphones e até carros. Para saber mais e participar é fácil. Todas as informações você encontra no site redetvplus.com.br. Anotou? Agora ficou ainda melhor assistir a Rede TV. Com uma dívida aí de mais de 800 milhões de reais, o Cruzeiro ainda tenta reverter a punição da FIFA. O novo presidente do clube deve ser eleito nesta quinta-feira e, em campo, os jogadores foram vetados por enquanto de retornar aos treinamentos nessa semana, depois da realização de testes para a Covid-19. A punição determina que o time tenha 6 pontos negativos no Campeonato Brasileiro da Série B. Em nota, o clube afirma que ainda não recebeu nenhum comunicado oficial da FIFA sobre esse caso. Agora, em relação ao valor devido ao Al-Wahda dos Emirados Árabes, os dirigentes ainda acreditam numa negociação. Estamos tentando alguma alternativa ainda de pagamento dessa dívida, tá, para que a gente consiga renegociar essa dívida e estabelecer essa relação com o Al-Wahda. Nessa quinta-feira, uma votação deve eleger o novo presidente do time. A posse será realizada apenas no dia 1º de junho, só que o vencedor já pode participar do conselho gestor que dirige o clube nesse momento. O novo mandatário terá que lidar aí com outros 7 processos que a Raposa responde na FIFA, também relacionados a transferências internacionais. Agora, dentro das 4 linhas, a equipe não voltará aos treinos nessa semana, não. Em nota, o Cruzeiro afirmou que alguns testes deram resultados inconclusivos e serão repetidos até o próximo sábado. Na segunda-feira foram realizados 42 testes entre jogadores e comissão técnica. O Vasco propôs aos jogadores pagar R$5 mil mensais durante a quarentena. Os atletas recusaram a proposta. O Cruz Maltino queria amenizar a insatisfação do elenco em razão dos constantes atrasos de salário. Na atual temporada, apenas quem ganha até R$50 mil recebeu os vencimentos. A Chapecoense realizou testes do novo coronavírus no elenco. Agora, todas as amostras serão enviadas para Florianópolis e os resultados devem ser disponibilizados até o fim de semana. A Chape só quer voltar aos treinos com um inquérito epidemiológico de toda a instituição, incluindo aí os familiares dos atletas.